Olá, boa noite. Nós estamos dando início à entrevista com a Thaís Micaele Ferreira Lima. E, Micaele, o que te motivou a iniciar a tua jornada no curso técnico em suporte e manutenção informática pelo IFPB? Boa noite, gente. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou formada em engenharia elétrica lá na UFCG, então já conhecia o PET, já conheço bem, né, o que vocês passam lá, o sofrimento que a gente passa lá em engenharia elétrica. Mas estou muito feliz aqui de estar aqui conversando com vocês e agradeço a oportunidade, né, vocês terem me chamado para conversar com vocês. Então, sobre essa pergunta que você fez, eu comecei a... Vocês estão me ouvindo direitinho? Estou escutando. Sim, sim. Eu venho de uma família bem humilde, né? Eu fiz todo o meu ensino fundamental em escola pública, porque os meus pais eles não tinham condições, né, de bancar a escola particular para mim. Então, durante o meu ensino fundamental 2 ali, né, quinta, sexta, sétima, oitava série, eu estudava no ensino público, né, aí de Campina Grande, e eu ouvi falar de institutos federais, né, eu ouvi falar do IFPB, e estava bem na época, assim, que estava um boom de institutos federais, né, todo mundo estava bem alto o Instituto Federal, e o que me motivou a procurar o Instituto Federal foi procurar um ensino com a melhor qualidade do que o que eu tinha, né, na época de escola pública. Eu não sei como é que está hoje aí na cidade de escola pública, mas na época era bem diferente, né, a qualidade de ensino. Então, o que me motivou mesmo foi procurar uma qualidade de ensino melhor, não foi nem o curso técnico, nem que eu fiz o curso técnico, né, manutenção, esporte e informática, não foi nem essa motivação específica, e sim procurar uma oportunidade melhor. Mas graças a Deus que eu fui procurar essa oportunidade melhor, porque foi lá que eu decidi fazer engenharia elétrica, que eu tive contato com vários engenheiros eletricistas, né, que eram os meus professores. Então, acho que esse foi um dos primeiros divisores de água assim na minha vida, para eu trilhar, né, minha carreira. Boa noite, Thaís. Eu me chamo Beatriz, também sou graduanda em engenharia elétrica. Então, tu confirma que a sua formação técnica acabou contribuindo para a tua escolha na área da engenharia elétrica, né? Porque algumas pessoas não sabem quando entra sem ter um pouco de conhecimento, mas a gente acaba pegando muito essa parte da informática, precisa muito do nosso curso. Sim, é verdade. Sim, antes de eu entrar no meu curso técnico, né, no IFPB, eu nem sabia o que é que era engenharia elétrica, né, porque a gente que está meio de fora, assim, quando pensa em engenharia civil, né? Nunca pensa em engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então, para mim estava muito, muito fora, assim, da realidade, não sabia nem o que é que fazia. E aí, quando eu entrei no IFPB, basicamente todos os meus professores eram engenheiros eletricistas. E aí eu comecei a ver, né, enxergar inspirações, assim, nos professores. E aí eu vi, esses professores aqui que eu gosto tanto, são todos engenheiros eletricistas, então acho que é um caminho para mim. E eu lembro, assim, o ponto onde eu decidi fazer engenharia elétrica foi no primeiro ano do ensino médio. No curso lá a gente tinha uma disciplina de fundamentos de eletricidade. Então, imagina, né? Vários adolescentes, né? Tudo criança, aprendendo fundamentos de eletricidade, né? Circuito, resistor, lei de Ohm. E aí, nesse momento, assim, primeiro eu tive um baque, né? Porque para mim era super difícil, que eu tinha vindo de escola pública, né? Eu não tinha nem muita base, assim, de matemática. Mas eu acho que foi até a dificuldade, a persistência, assim, sabe? Quando você sente uma dificuldade, mas você tem vontade de ultrapassar aquela dificuldade. E aí eu me esforcei tanto, assim, nessa disciplina, e de uma hora para outra, assim, disse, é isso que eu quero fazer na minha vida, e fui atrás, e os meus pais, como eu falei para vocês, né, eu vim de uma família humilde, os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, e eles não conseguiam me orientar muito, assim, de para qual caminho ir, porque não era algo que eles tinham vivido. E aí, quando eu cheguei em casa falando que eu queria fazer engenharia elétrica, todo mundo ficou olhando para mim, assim, com a cara, como assim, engenharia elétrica? O que é isso? Eu achei que engenharia era só engenharia civil. Mas
eles sempre me incentivaram muito a correr atrás, assim. Eles sempre falaram para mim que a gente só muda de vida estudando, né? Então, decidi fazer engenharia elétrica. Tive a sorte também de nascer numa cidade que tem engenharia elétrica tão forte, né? Que é Campina Grande. A gente tem uma UFCG aí que é referência para o Brasil inteiro, né? Nessa área de engenharia. E foram várias decisões muito felizes, assim, vários acontecimentos muito felizes que me levaram até a elétrica. Durante sua formação na engenharia elétrica, quais experiências mais contribuíram para o seu desenvolvimento como engenheira? Tem 2 experiências que eu tive na graduação que eu acho que foram experiências que me fizeram ser quem eu sou hoje. Fora da experiência que a gente tem acadêmica, né? Que é essa experiência de estudar disciplinas, toda a graduação que a gente precisa ter, né? Esses conhecimentos técnicos que todos nós temos. Fora isso, eu acho que 2 trabalhos que eu fiz durante a graduação fizeram a diferença assim, na minha vida. Estou pegando aqui as minhas anotações. O primeiro deles foi o trabalho que eu fiz dentro do I3E, né? Do ramo I3E, que vocês devem conhecer. O I3E, principalmente esses ramos estudantis, eles têm essa pegada mais de vou pegar o conhecimento que eu estou adquirindo aqui e vou aplicar na sociedade de forma que a gente consiga melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Eu sempre enxerguei o I3E assim, com esse pezinho no social. E eu acho que isso, para mim, encaixa totalmente assim no meu plano de vida. Claro, né? Eu fiz engenharia, então eu adoro tecnologia, adoro coisas técnicas, mas quando a gente pega esse conhecimento e a gente consegue aplicar um pouquinho na sociedade, eu acho que traz um senso de satisfação muito grande, assim, com algo que eu estudei, eu melhorei um pouquinho a vida das pessoas. Então, o I3E, de cara, assim, eu já me identifiquei muito com a proposta do I3E, e dentro do I3E, eu participei mais ativamente no grupo de afinidade, que é o I, né, Women Engineering, né, Mulheres na Engenharia, que vocês devem conhecer também, que é um grupo, é o meu xodó, o I, adoro, sempre gostei muito de trabalhar no I. E eu passei por todas as fases, né, eu entrei como voluntária, depois eu comecei a fazer parte da diretoria, fui secretária, depois fui presidente também. E o I, eu acho que é um grupo de muita importância e muita relevância dentro da UFCG, principalmente para a gente que é das áreas de exatas, né? Eu não sei se para vocês foi assim, mas quando eu entrei na graduação, eu me senti meio deslocada, porque é um ambiente majoritariamente masculino, né? Sim. E no I a gente encontra uma rede de apoio. Então, eu encontrei amigas que eu tenho até hoje, foram no I, mentoras, mulheres mais experientes, né, que já tinham passado pelo que eu tinha passado, me passaram várias dicas, me incentivaram. Sempre que eu estava cansada, triste, desanimada, eu encontrava ali, né, um ombro amigo dentro do I. Então, eu acho que o I é muito importante. E para desenvolver o nosso lado pessoal e o nosso lado técnico também, porque dentro do I eu participei de um projeto específico que se chama Engenheiras da Borborema, que é um projeto com o objetivo de levar oficinas de eletrônica digital e eletrônica básica, né, analógica também, para meninas de escolas públicas de ensino médio. Então, com esse projeto, eu consegui tanto me desenvolver tecnicamente, porque eu comecei a estudar Arduino, comecei a estudar mais a fundo, né, a parte da eletrônica, porque eu tinha que estudar e eu tinha que ensinar para adolescentes, né? Então, a gente tinha que dar aquela mastigadinha para poder passar para as meninas. Então, teve essa parte de desenvolvimento técnico, mas teve a parte também do desenvolvimento pessoal. Eu entrei na graduação... eu sou uma pessoa muito tímida até hoje, mas eu entrei muito, muito mais tímida do que eu sou hoje. E eu queria ficar sempre escondida, né? Queria passar despercebida, fazer ali o meu e não queria que ninguém me notasse. E nessas oficinas, eu era colocada assim com holofote, né? Eu era professora, então eu tinha que estar lá, eu tinha que conversar com as meninas, eu tinha que me conectar com as meninas de alguma forma. Então, acho que eu cresci muito pessoalmente também nesse projeto. E aí, teve uma outra experiência, que eu vou falar aqui rapidinho, né, que eu já estou falando muito,
mas é a experiência que eu tive num grupo voluntário também, que se chama Litro de Luz. Na minha época de graduação, a gente tinha muito forte uma célula do Litro de Luz na UFCG, e o objetivo desse grupo, mais uma vez, né, vocês verem, todas as minhas experiências que eu mais gostei estão associadas a esse lado social. No Litro de Luz, a gente construía soluções para iluminar comunidades carentes e espaços que não tinham iluminação pública. Então, a gente construía postes, lampiões, tudo usando material reciclável, material de fácil acesso, para iluminar esses ambientes. E aí, no Litro de Luz, tinha o viés técnico, né, que é pensar nas soluções, pensar nos circuitos, mas tinha o viés social também, que era muito forte, que era o trabalho de desenvolvimento social com a comunidade. Então, não basta só você chegar, entreguei o poste, entreguei o lampião e tchau, fiz minha parte. A gente tinha que ter todo um trabalho com a comunidade, para a comunidade se sentir dono, para a comunidade se empoderar, para a comunidade conhecer aquelas soluções, fazer a manutenção das soluções. Então, acho que esse trabalho também foi muito importante para mim, me marcou na minha graduação. Como tu já falou aqui um pouco, você tem experiência com gestões de pessoas e de projetos. O que você aprendeu sobre liderança trabalhando nesses projetos? Acho que eu aprendi muito sobre como me conectar com as pessoas, como conversar, como sentir as outras pessoas, né? Essa questão da empatia, que eu acho que é tão importante e às vezes é tão esquecida no nosso meio, né? A gente, engenheiro, né? Dentro desse meio da engenharia, às vezes a gente está muito focado ali no técnico, na máquina, né? E a gente esquece que a gente está lidando com pessoas. E pessoas têm curvas de aprendizado diferentes, pessoas têm sentimentos diferentes em dias diferentes. Então, isso, sabe, de trabalhar com pessoas, eu acho que eu desenvolvi bastante durante essas experiências que foram durante a graduação, mas foram meio que extra-acadêmicas, né? Acho que eu consegui me conectar com as pessoas, consegui desenvolver muita parte da comunicação, como eu falei para vocês. Eu sou muito tímida, então, tudo que envolve, assim, me expor, me deixa nervosa até hoje, sabe? Eu sou muito tímida mesmo. Mas essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, tanto para o nosso crescimento pessoal, né? Como para o nosso crescimento profissional também, a gente precisa desenvolver bastante. E eu gostei muito. Sim? É uma parte que muitas pessoas não têm noção, porque pensa que vai se tornar engenheiro, vai trabalhar só com a energia, com a eletricidade, e que não vai ter que conviver com as pessoas, lidar com as pessoas, sendo que dentro do ambiente de trabalho a gente lida com pessoas. Sim, é muito importante ter alguém que fale assim desse outro lado, para mais pessoas saber como é. Eu concordo. E é uma coisa que eu senti muito falta na UFCG, assim, durante a minha graduação. Ter uma conversa aberta sobre como empatia, como comunicação é importante, né? Não é importante só tirar boas notas, né? A gente tem que saber lidar com pessoas. A gente não está lidando com máquinas. Acho que isso é importante e a gente, pelo menos na minha época de graduação, a gente falhava um pouquinho nesse aspecto. Até hoje, assim, ainda é um pouco falha. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né? A gente vai mudando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando, Essa iniciativa que vocês estão trazendo aqui, eu achei maravilhosa. Nunca, na minha época, não tinha uma iniciativa dessa, de a gente trazer mulheres para falar sobre carreira, para falar sobre experiências. A gente não tinha esse tipo de iniciativa. E é tão importante, né, a gente se enxergar em outras mulheres. Quais habilidades? Logo na nossa área, que é tão escasso o percentual feminino é muito baixo. É muito importante ter essa voz e que as pessoas saibam que tem tudo. Sim, eu concordo plenamente, assim. A gente gosta de se enxergar nos ambientes que a gente está, né?
A gente está falando aqui sobre essa representatividade feminina, mas tem questões de recorte de raça também, que a gente não tem tanta representatividade dentro da engenharia. Tem recortes ali associados a pessoas com deficiência também, que a gente não tem tanta representatividade. E tudo isso vai nos afastando do campo, né? Então, se você quando você pensa em engenharia, se você não pensa em uma mulher engenheira, você, como menina, adolescente, é mais difícil você se enxergar naquele local, né? Então, é muito importante a representatividade. Como mulher na engenharia, quais os desafios e conquistas marcaram sua trajetória durante a graduação e durante sua trajetória profissional também? Desafios, eu acho que, para mim, o primeiro desafio, assim, durante a graduação foi, até durante o ensino médio também, foi a falta de base em ciências exatas. Como falei para vocês, eu vim de escola pública, então eu fiz ensino fundamental em escola pública. No ensino médio, eu fiz IFPB, né, que já é uma melhoria em relação à escola pública, né, em relação à qualidade do ensino, mas IFPB, eu acho que ela ainda não estava, na minha época, equiparado a uma escola particular. Né? Os meus colegas que vinham de escola particular vinham com uma base muito boa em matemática, em física, e quando eu cheguei, assim, uma coisa é você ser bom no ensino médio, né? Quando você chega na faculdade, você tem aquele baque, assim, de, olha, não sou tão boa assim. Então, eu tive aquele baque inicial, cálculo 1, física 1, e os outros cálculos e física, e tive esse baque inicial, e eu sempre falo, assim, para os meus amigos, que eu não me considero uma pessoa inteligente, eu me considero uma pessoa esforçada, porque eu sei das minhas limitações, eu sei que tinha colegas meus que bastava 1 hora de aula e eles pegavam tudo rapidinho, já aprendia tudo, já entendia tudo, tirava nota boa. E eu sempre tive que ralar muito, passar muitos dias estudando, fazendo todos os exercícios ali dos livros, né, do Thomas de cálculo, tem que fazer todos os exercícios ali para conseguir fixar as coisas na minha cabeça. Então, eu aprendi que eu tinha que compensar essa, entre aspas, falta de inteligência natural com o esforço. Então, esse foi um dos desafios que eu tive durante a graduação, porque às vezes a gente se esforçar tanto cansa, né? E ver, às vezes, que o nosso esforço também, nosso 100% do esforço não é equivalente a 100% da recompensa, que seria aquele 10, né, nas provas, isso a gente demora um pouquinho a assimilar, né? A gente sempre pensa que o nosso melhor esforço vai ser igual a 10, mas na graduação, geralmente isso não acontece, não é bem assim, né? Então, esse foi um dos desafios que eu tive que superar, né? Me entender e entender como era a minha curva de aprendizado, o que é que eu tinha que fazer para poder chegar no lugar que eu queria. E sobre conquistas que você falou, como eu falei para vocês, eu não me considero uma pessoa, assim, aquela pessoa que é fora da curva, né, que sempre tira 10, que vai ganhar um prêmio no final da graduação, eu não me considero esse tipo de pessoa. Então, hoje, olhando para trás, eu gosto de pensar em cada pequena conquista como uma grande conquista. Então, para mim, fazer curso técnico, quando eu estava lá, né, na época do ensino fundamental, para mim fazer o curso técnico era muito distante. Eu não conhecia ninguém que tinha feito curso técnico, os meus pais não terminaram no ensino médio. Então, quando eu consegui formar no ensino médio com curso técnico, olha, agora, na época a gente não enxerga isso muito bem, mas agora olhando para trás, eu penso que foi uma grande conquista. Conseguir entrar na graduação, passar no vestibular, quando eu não tinha referências de pessoas no meu meio, na minha família, que tinham passado no vestibular, putz, foi uma grande conquista. Conseguir formar engenharia elétrica, eu acho que foi uma grande conquista também. É que quando a gente está ali, né, vivendo, às vezes a gente não para pensar como essas coisas são importantes. E eu acho que é uma das coisas que, se eu voltasse no tempo, né, eu falaria para mim mesma também, olha, preste atenção que cada coisa que você está vivendo é uma grande conquista, né? Valoriza as suas próprias conquistas.
Thaís, você hoje em dia está na Embraer, certo? Sim. Ela é reconhecida pela inovação e pela tecnologia. Como é para ti trabalhar em um ambiente de alta tecnologia e de engenharia avançada? É muito legal, muito da hora. E, inclusive, Embraer é uma das empresas que eu acho que vocês deviam apostar. A indústria aeronáutica é uma indústria muito boa. E, para mim, trabalhar na Embraer está sendo um sonho que eu acho que eu nem tinha durante a minha graduação, nem me permitia sonhar sonhar tão alto assim. Eu fiz elétrica com ênfase em potência, né, eletrotécnica. E eu nunca pensei na minha vida que eu fosse vir parar aqui trabalhando com avião. Para mim era uma coisa totalmente fora assim da realidade. Eu achei que eu ia trabalhar com potência, né? Mas foi uma surpresa, assim, mas foi uma surpresa tão boa, assim, eu estou aprendendo tanto sobre essa área. E uma coisa que é interessante também é que durante a graduação, né, até quando eu estava aplicando no processo seletivo, eu não fazia ideia do tamanho da Embraer, não fazia ideia do tanto de áreas que a gente tem trabalhando no desenvolvimento de um produto complexo, que é uma aeronave. Então, gente, tem espaço para engenharia elétrica, tem espaço para engenharia civil, tem espaço para engenharia mecânica, tem espaço, assim, para todo mundo. É muito legal, assim, muito gratificante estar trabalhando em ambiente, primeiro, né, um ambiente que é brasileiro e de referência em relação à engenharia. Então, isso para mim nossa, fico muito feliz mesmo. E um outro ponto, estou olhando aqui minhas notas também, né? O outro ponto que eu acho legal de trabalhar na Embraer é aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Eu gosto de saber que o que eu estou fazendo vai impactar de alguma forma a sociedade. Então, essa mão na massa, sabe, de fazer um produto pensando ali em como esse produto vai afetar a sociedade, como é que vai melhorar a vida das pessoas, eu acho que tem um senso, assim, um senso de pertencimento mesmo, sabe? Um senso de eu estou mudando a vida das pessoas, eu não estou só trabalhando para ganhar dinheiro, eu estou trabalhando porque eu estou melhorando a vida das pessoas com o meu trabalho. Então, esse é um ponto muito, muito legal trabalhar na Embraer. Um outro ponto, só elogios aqui para a Embraer, né? Um outro ponto que eu acho muito legal trabalhar na Embraer é o network que a gente desenvolve. Então, como eu falei para vocês, tem gente de todas as áreas que você imaginar, tem gente na Embraer. Tem gente de humanas, tem gente de exatas, tem psicólogo, tem tudo. Todo mundo ali focado em fazer um produto bom para a sociedade. Então, você consegue aprender tanto, assim, com outras áreas, com outras pessoas. Você consegue sair um pouquinho da sua caixinha ali, da engenheira eletricista, e você consegue pensar em fatores humanos, por exemplo. Hoje eu trabalho eu trabalho num sistema que se chama sistema de aviônicos, né? Trabalho com parte de indicações e trabalho com fatores humanos. Então, engenharia elétrica, né? Quem diria que você vai trabalhar com fatores humanos? É muito legal essa parte do networking. Você consegue trabalhar com pessoas que já têm 20 anos de experiência. Então, é gente que já viveu o desenvolvimento de, sei lá, 3 aviões na vida, e você lá novinha, e você consegue estar perto da pessoa para aprender. Isso é muito legal. Muito bom trabalhar na Embraer. Indico. Deve ser muito gratificante trabalhar na Embraer e também visto que é uma empresa de atuação internacional, né? Como empresa de atuação internacional, a pessoa sabe que o domínio do inglês vai fazer toda a diferença no dia a dia. Como é que você vê essa questão durante sua trajetória profissional? Sim, o inglês é super importante, super importante. Eu sempre gostei muito de estudar línguas, né? Porque eu acho que quando a gente estuda uma língua nova, você não está aprendendo só o vocabulário, só o jeito de falar. Você está aprendendo uma cultura nova, você está aprendendo um outro jeito de pensar, né? De outras pessoas. Você meio que viaja assim sem sair do lugar. Então, eu sempre gostei de estudar outros idiomas, mas na minha época a gente não tinha
tantas facilidades como a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem aplicativo que você pode falar inglês com inteligência artificial, né? Você tem acesso a muito conteúdo em inglês, então acho que hoje as coisas estão um pouquinho mais fáceis. Mas na minha época a gente tinha que fazer o cursinho, aquele cursinho formal, né? E falei para vocês, minha família não tinha grana para bancar curso, né? E eu consegui estudar inglês graças a uma bolsa de estudos mesmo. Meu pai trabalha até hoje numa escola de inglês, né? Ele trabalha como porteiro. E aí os donos da escola me ofereceram uma bolsa de estudos, assim, eu pequenininha, assim, tinha uns 9, 10 anos. Mas eu lembro, assim, que quando eu comecei a estudar inglês, não parei mais, porque me apaixonei por esse sentimento, sabe? De estar conhecendo uma cultura nova, uma cultura diferente. E que bom que eu gostei de estudar inglês, porque hoje eu uso muito, muito inglês. Tanto a parte da leitura em inglês, né? Todo documento técnico que você vai procurar, está tudo escrito em inglês. Não tem nada em português. Então, você tem que desenvolver nessa parte da leitura. A parte da fala também em inglês. Como vocês falaram, né? A Embraer é uma empresa de atuação global. Então, o jeito de se comunicar é em inglês. Se eu tenho que falar com um fornecedor, sei lá, da Alemanha, da França, eles vão falar comigo em inglês. Então, é muito importante, durante a graduação, a gente apostar nisso, sabe? Apostar no estudo do inglês. E hoje, como eu falei, eu acho que hoje a gente tem uma facilidade maior, né? De consumir conteúdo, filme, série. Aí sempre, tudo que eu vou assistir, eu coloco em inglês para poder ir desenvolvendo, né? Para não perder o vocabulário, para não perder o jeito de falar. É um dos pontos, assim, que eu acho que quem quer trabalhar com empresa multinacional, empresa global, tem que começar a focar agora, durante a graduação. A maioria das empresas hoje em dia é, assim, sim, internacional. Então, com certeza, saber outro idioma, principalmente o inglês, que bem dizer é um idioma universal, porque todo mundo fala inglês. É muito importante. E como tu falou, o inglês, ele abre outras portas e diversas oportunidades. No teu caso, tu acha que se tu não tivesse a fluência na língua, no inglês, vamos supor que se tivesse só o português, tu acha que conseguiria ter entrado na Embraer? Com certeza é diferente, né? Como tu falou, a comunicação com os demais cargos é tudo em inglês. Mas tu acha que sem o inglês tu conseguiria? Então, no meu caso em específico, não, porque o processo seletivo ele já pedia inglês intermediário. Eu entrei na Embraer por um processo seletivo diferente, né? Eu não entrei direto para trabalhar. Eu fiz um programa que a Embraer tem, que é super legal, também vou aproveitar para falar aqui para vocês, que vocês estão quase terminando, então já fica a dica aqui, que é um programa que se chama Programa de Especialização em Engenharia da Embraer, é o PEE. E aí, esse programa, ele é muito legal, esse programa, ele abre a oportunidade para engenheiros de diversas áreas, de diversos lugares do país, para vir para cá, para São José dos Campos, né, que a gente tem a Embraer, e fazer uma pós-graduação, que é uma parceria entre academia e indústria. Então, o PL é em parceria com o ITA, aqui em São José dos Campos, e aí é uma especialização em engenharia aeronáutica. Então, eu, engenheiro eletricista, não sabia nada de avião, né? Então, eu vim para cá, comecei a estudar a parte de engenharia aeronáutica, e ao mesmo tempo que eu tinha aulas formais no ITA, eu tinha também o contato, né, com a indústria, tinha aulas com o pessoal da Embraer. E aí, nesse processo seletivo, um dos requisitos era inglês intermediário. Então, na própria parte da dinâmica, a gente teve uma parte em inglês, a prova escrita tinha uma prova em inglês, tinha uma redação em inglês. Então, para a Embraer em específico, eles estão pedindo agora o inglês acho que não precisa nem ter esse nível assim de fluência, né? Acho que tem margem para você ir melhorando aos poucos. Mas ter esse nível intermediário de conseguir entender as coisas em inglês e se comunicar ali minimamente com as pessoas é importante demais.
qual dica você daria para os estudantes, os profissionais, para melhorar esse inglês e se desenvolver em algum idioma? Então, hoje em dia a gente tem, que nem eu falei para vocês, né? Mesmo quem não tem grana, né? Que como era o meu caso na época, a gente tem aplicativos com inteligência artificial que você pode utilizar para treinar inglês, gratuito. A gente tem uma facilidade muito grande de acesso a conteúdo, né? A gente tem internet, a gente tem muitos streamings, né? Esses streamings você pode colocar filmes, série para assistir em inglês, que eu acho que é importante você ir treinando o seu ouvido. Na própria UFCG, pelo menos na minha época, o departamento de línguas oferecia cursos gratuitos de inglês. Então, a gente pensa que a gente só vai aprender inglês se a gente fizer aquele cursinho técnico, né, que é aquele curso formal, né, que é aquele curso de inglês, uma escola de inglês. Mas cada pouquinho que você puder ir fazendo já vai contribuindo assim para o seu crescimento, sabe? Eu acho que dá para tentar tudo que você conseguir extrair um pouquinho ali do conhecimento em inglês, dá para tentar. E eu acho que uma outra coisa também que é legal é gostar de aprender uma outra língua. Então, eu sei que às vezes é meio chato, meio massivo, né? Você está aprendendo ali uma outra língua, parte de gramática é meio chato. Mas tentar tirar o foco disso e focar mais em algo que lhe interesse, sabe? Se lhe interessa mais música, então tenta dar um foco maior nessa parte de música em inglês. Se interessa mais a parte de conteúdo, dá para tentar forçar mais ali assistir algum conteúdo em inglês. Mudar a perspectiva, assim, sabe? Pensar que isso vai ser importante para você em algum momento, então vamos gostar um pouquinho de estudar outras línguas. Como sabemos, a nossa área de engenharia elétrica em específico é uma área predominantemente masculina. Gostaria de saber como é o teu ambiente de trabalho, se ainda tem essa discrepância muito grande, óbvio que sempre tem, mas eu queria saber como é a representatividade feminina no teu ambiente de trabalho. O meu ambiente de trabalho ainda é um ambiente majoritariamente masculino, então eu ainda vou em reuniões que eu sou a única menina, a única mulher, né? Isso é ruim, porque, que nem a gente estava conversando aqui, né? A gente quer se ver ali nos nossos pares, né? A gente gosta dessa representatividade para a gente se sentir mais confiante. Só que a Embraer é uma empresa muito comprometida com a melhoria da diversidade lá dentro do ambiente. Então, hoje, já tem muitas iniciativas assim voltadas para mulheres, voltadas para pessoas negras também. Lá dentro a gente tem grupos para tratar dessas temáticas, para tratar do ser mulher na engenharia. A gente tem programas assim incríveis, assim, programas de suporte mesmo, mulheres suportando mulheres, para a gente conseguir passar pelas dificuldades que são específicas ali do gênero das mulheres, né? Então, desde que eu entrei, já melhorou bastante o ambiente. Então, no meu time, agora a gente já tem mais mulheres. Quando eu entrei, tinham menos mulheres. Eu vejo que a Embraer, ela é uma empresa que ela está preocupada com a diversidade. Acho que a Embraer, ela valoriza essa diversidade que nós, mulheres, não só diversidade de gênero, mas diversidade de local de origem, né? Eu sou paraibana, estou lá também, a gente tem pouca representatividade de nordestinas, por exemplo, mas a Embraer está preocupada em trazer mais representatividade, mais diversidade, tanto de gênero, como de raça, como de local também, de origem. Acho que a Embraer é uma das empresas assim, que está preocupada com essa questão. Houve algum momento em que você sentiu que precisou se afirmar mais por ser mulher na área de atuação na engenharia elétrica? Eu acho que durante a graduação, tiveram momentos que eu senti que eu precisava me afirmar mais para ser ouvida. Durante o ambiente, agora, né, durante a minha atuação profissional, eu não passei ainda por esse sentimento. Eu acho que por conta da Embraer ser uma empresa assim tão preocupada com representatividade, né, eu não passei por nenhum momento, mas durante a graduação, sim.
E isso passa pela mentalidade tanto dos nossos colegas, né, dos nossos pares, como pela mentalidade dos professores do departamento mesmo. Então, tiveram momentos que eu precisei, né, falar mais alto, precisei me impor, ser mais firme. E eu acho que isso foi bom. Eu acho que isso foi bom. Tem os seus lados positivos e negativos, né? Mas o lado positivo da gente ter essa ciência, né, de se afirmar mais, é a gente construindo a nossa confiança, né? É a gente ser firme, saber se posicionar, mas sem perder também a nossa essência, né? Sem se masculinizar para poder se encaixar melhor. Mas a gente aprender até essa postura de ser firme, de ser assertiva, eu acho que é importante também. Quais conselhos você daria para as jovens que se interessam em ingressar na área da engenharia e da tecnologia? Eu acho que o maior conselho assim que eu poderia dar é aproveitar o tempo de graduação para aprender de verdade os conteúdos. Eu sei que nem sempre isso é possível, eu não vou ser hipócrita aqui, porque eu lembro como é a graduação, como as coisas são corridas, e que, querendo ou não, a gente é avaliado por nota, né? Pelo nosso desempenho é avaliado por nota. Então, às vezes, a gente precisa focar em tirar uma boa nota, senão a gente não se forma. Então, eu sei que é importante. Mas, às vezes a gente fica tão imerso, né, nessa cultura de eu preciso tirar uma boa nota porque eu preciso me formar, que a gente esquece de aproveitar esse tempo como ele é, né, que é um tempo de aprendizagem. Quando a gente está na graduação, é para a gente aproveitar, para a gente aprender, para a gente saber o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, dentro do conhecimento técnico mesmo, né? A engenharia elétrica é extremamente ampla, então vai ter coisas que você se identifica mais e coisas que você se identifica menos. Então, eu acho que isso, sabe, de tentar, quando possível, né, abstrair um pouco dessa questão de nota, performance, e pensar em como é que eu posso absorver esse conteúdo aqui de forma que ele fique fixado na minha mente. Como é que eu posso aprender de verdade aqui esse conteúdo? Não que a gente vá lembrar de 100% das coisas que a gente vê durante a graduação, porque a gente não lembra. Mas, pelo menos, quando no futuro a gente for precisar de um conhecimento específico, a gente, pelo menos, saber que as ferramentas existem e saber como procurar. Acho que esse é um dos principais, assim, conselhos que eu daria. E também, um outro conselho, assim, é focar em habilidades estratégicas, né? Não basta também a gente só se especializar naquilo que a gente gosta, a gente precisa olhar o mercado, o que é que o mercado está precisando agora e o que é que o mercado vai precisar daqui a alguns anos. Então, eu acho que isso é um ponto que é importante para os alunos, né? Para a gente que está ali durante a graduação. E eu acho que deveria ser uma pauta importante no departamento. Acho que o departamento, né, que tem vários engenheiros formados com muitos anos, com muita experiência, eu acho que o departamento poderia dar um foco maior nessas disciplinas, nesses conhecimentos que o mercado está pronto para absorver ou vai estar pronto para absorver daqui a alguns anos. Acho que isso é importante para a gente conseguir se formar e estar preparado, de fato, para o mercado de trabalho. E qual conselho você daria para a versão de Thaís na época da graduação? O conselho que eu daria para mim mesma é tentar levar a graduação com mais leveza. É que nem eu falei para vocês, né? Eu passei, né, pela graduação e eu sei que é difícil e que nem sempre a gente vai olhar para aquilo como se fosse as mil maravilhas, né? Como se fosse tudo flores. Mas eu acho que durante a minha graduação eu me colocava uma pressão muito grande em relação à performance, que nem eu falei para vocês, né? Demorei um pouco a entender que 100% do meu esforço poderia não ser igual a 100% ali do reconhecimento, poderia não ser igual a 10%. E eu demorei a entender que eu preciso respeitar o meu processo de aprendizado, preciso respeitar a minha curva de aprendizado, eu preciso respeitar as minhas limitações. Eu acho que se eu tivesse essa noção, né, essa ciência durante a minha graduação, ela teria sido um pouco mais leve, né? Eu acho que eu teria aceitado mais uma nota baixa, uma reprovação. Acho que eu teria
aceitado com mais resiliência, sabe? Aquele intuito de, pô, não deu certo agora, mas eu tenho o próximo semestre, eu tento de novo. O que importa é que no final da graduação eu tenha aprendido, eu tenha aproveitado esse tempo que é tão valioso, né, de graduação, para aprender de verdade. E não estar tão preocupada assim com nota, com performance. A gente sabe que o nosso curso não é fácil, o curso realmente é difícil. Tem as dificuldades do curso em si e tem a dificuldade de ter que provar mais pelo fato de ser mulher. E só a gente sabe como é. Quando entra, a gente tem a noção. Quando a gente vai pagar uma cadeira que tem 40 pessoas e só tem 3 meninas, isso se for muito na turma. Então, assim, para a gente que está assim, iniciando esse sonho, essa carreira, que mensagem você daria para nós que estamos começando agora e queremos seguir na área da inovação, da tecnologia? Sim, é verdade. Tudo isso que você falou aí é verdade. É difícil mesmo ser mulher na área de exatas. Hoje a gente já tem uma pequena mudança, assim, né, em relação à geração anterior, por exemplo, né, a gente já vê alguns avanços. Mas para a gente chegar aqui, ali no patamar da igualdade, ainda tem um caminho muito longo, né, a ser trilhado. E eu acho que o conselho, eu deixaria 2 conselhos, né, para as meninas que estão aí nessa área. O primeiro deles é um conselho bem esquisito, né, mas é sonhar alto. Não se limitar porque você não está vendo ali, porque você acha que aquela realidade está muito longe da sua realidade. Durante a minha graduação, como eu falei para vocês, eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse acabar trabalhando com avião, porque para mim era uma coisa totalmente fora da realidade. E quando apareceu, né, esse programa, né, acho que foi até, inclusive, o professor Albert, né, que é tutor de vocês lá no PET, ele que, sou muito grata a ele, foi ele que trouxe a palestra do PE para o FCG, e eu assisti a palestra, me inscrevi, mas eu estava assim, sabe? Estou me formando, vou me inscrever em tudo aqui que aparecer, porque o que eu conseguir passar, eu vejo o que é que eu faço depois. Mas eu não imaginava nunca que eu fosse passar, porque eu acho que dentro de mim eu não tinha essa confiança, acho que eu não me permitia sonhar tão alto. E eu acho que isso é importante, sabe? A gente sonhar e a gente não se limitar àquilo que está ali próximo, àquilo que está na nossa realidade. Acho que a gente precisa sonhar alto mesmo, precisa... o não a gente já tem, né? Então, acho que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos e não se limitar, sabe? Tentar ir atrás dos nossos sonhos, claro, das nossas limitações, mas sonhar. Acho que isso é importante. Acho que sonhar é importante. E o outro conselho que eu daria é ter perseverança e resiliência, porque, que nem vocês falaram, eu sei que é difícil, eu sei que a graduação em engenharia elétrica é difícil, e quando a gente é mulher, parece que dobra o nível de dificuldade. E ter perseverança e resiliência para aceitar que, às vezes, as coisas podem não dar tão certo, às vezes a gente pode tirar uma nota baixa, às vezes a gente pode reprovar alguma cadeira, mas ter essa perseverança de não desistir, de ir atrás, de continuar, de se aceitar, se conhecer as suas limitações, conhecer a sua curva de aprendizado, conhecer como você funciona, né? Porque a graduação, ela é pensada, ela não é modelada de acordo com cada aluno, né? A gente tem uma graduação só e todo mundo se adapta àquilo. Mas eu acho que é importante a gente se conhecer, até para a gente conseguir tirar melhor proveito ali do que está sendo ensinado, tirar melhor proveito do tempo de graduação. Então, são esses 2 conselhos, né? Sonhar alto, ter perseverança e resiliência. Pronto, e é isso. Nós agradecemos, Thaís, por compartilhar sua trajetória inspiradora para a gente, principalmente mulheres, que é uma área muito difícil, a engenharia elétrica, e compartilhar conosco seu conhecimento, sua experiência. Foi
Foi muito bom estar contigo conversando e a gente agradece por contribuir de forma tão significativa. Quero agradecer em nome do PET Elétrica, em nome do nosso projeto, que é o Make Lab feminino, e em nome do professor Jalbert também. Ah, meninas, eu que agradeço e parabenizo vocês, o PET, o professor, por estarem trazendo esse tipo de iniciativa para dentro do Departamento de Engenharia Elétrica, que é um departamento muito convencional ainda, né? É um departamento ainda que a gente não vê muito esse tipo de iniciativa, e são iniciativas muito importantes. E obrigada pelo convite, por terem lembrado de mim, e podem contar comigo sempre, tá? Desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada por ter compartilhado tua trajetória. Fico feliz também de participar do projeto, porque acabo tendo participação direta e conhecendo pessoas como você. Eu me identifiquei em vários aspectos com a sua trajetória e é nítido a sua empolgação e a sua felicidade em estar trabalhando na área e também na Embraer. E depois de tu falar tão bem da Embraer, eu com certeza vou pesquisar mais sobre. Ah, com certeza. Pesquisem mesmo e acho que a outra moça, Raíssa, né, ela tem meu contato. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, podem entrar em contato aí, que eu vou adorar conversar com vocês. Com certeza. Se Deus quiser, vamos trabalhar juntas. Ah, se Deus quiser, quero ver vários nordestinos, várias mulheres nordestinas dominando aqui São José.